Olá, meu irmão, minha irmã. 10 de agosto, hoje a igreja celebra a memória do diácono São Lourenço Mártir, grande santo da igreja. Bem-vindos à nossa homilia diária nesse sábado, 10 de agosto, memória então de São Lourenço. Uma alegria acolher também quem me encontra pela primeira vez aqui nesse canal do YouTube. Seja bem-vindo, ative as notificações, joinha, like, comentário. Isso é muito importante para nós. Tem gente perguntando, sim, vai ter no dia 19 desse mês, na outra segunda-feira, Missa do Impossível com São José, 6 da manhã, 19h30. Você é meu convidado para estar aqui conosco, peregrinando conosco, e vai ter sim o nosso tour nas capelas, a nossa peregrinação nas capelas após a missa das 6 da manhã, e você é convidado a estar por aqui. Vamos ao evangelho de hoje, que está em João, capítulo 12, versículos de 24 a 26, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia de São Lourenço Mártir, ele que foi diácono da igreja e teria sido martirizado no século III, bem no início do cristianismo. Um homem que cumpre o evangelho de hoje. Você acho que reparou que o evangelho de hoje quebrou a sequência de São Mateus, que nós estamos lendo dia a dia, porque é o evangelho próprio, para essa memória do diácono São Lourenço. É uma festa, uma memória litúrgica importante na igreja, em muitas paróquias hoje, é inclusive o dia do padroeiro, Ele é o padroeiro de muitas paróquias e comunidades, e se celebra como festa litúrgica. Por isso, então, se escolhe para o dia de hoje, a igreja nos dá um evangelho próprio, que nos compara e nos faz entender que nós somos o grão de trigo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não aceita morrer, não aceita ser engolido pela terra, vai ficar só um grão de trigo. Vai frustrar todo o potencial da sua existência e da sua fé. Mas se morre, então produz muito fruto. Esse grão de trigo do qual Jesus está falando é ele mesmo, Jesus. Jesus está falando da sua paixão, da sua morte, do que vai acontecer com ele. Mas está falando também de todo cristão. Pelo batismo, nós somos inseridos e enxertados em Jesus, e nós somos esse grãozinho de trigo que precisa morrer para dar fruto. E foi isso que São Lourenço fez a sua vida. Foi um grão de trigo que caiu na terra, na cruz, na terra do diaconato, no caso dele, Então, o grão de trigo que cai na terra. Você e eu somos um grão de trigo que caímos nessa vida, nas nossas circunstâncias, na nossa existência. Quem é casado, quem é padre, quem é diácono, quem ainda é um jovem que pensa em casar ou seguir a vida religiosa. Cair na terra significa aceitar as exigências da santidade, da virtude, aquilo que a vida me convoca, aquilo que Deus coloca diante de mim, e eu preciso aceitar morrer para mim mesmo. Senão eu não produzo o fruto. E essa é a dinâmica da vida cristã. Cada um de nós é um grão de trigo, mas quantas vezes nós estamos relutando em não morrer? Nós não aceitamos que a terra, que a vocação, que o chamado, que a virtude, que a santidade nos engula. E esse é um convite para todos nós. Então você caiu aí na terra da sua vida. Como é a sua vida? Eu sei como é a minha, como é a sua. Essa é a terra. Então fazer o bem e buscar a santidade nesta circunstância que é minha, que é diferente da sua, mas a sua é diferente da minha, é nisso que se cumpre esse evangelho. Vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, porque isso é muito lindo. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficar relutando, fica só grão, mas se morre, produz muito fruto. E nós queremos produzir muito fruto. E aí Jesus vai falar desse apego, Quem se apega à sua vida vai perdê-la, vai frustrar a própria existência. Mas, olha lá, quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, vai conservá-la para a vida eterna, fazer pouca conta. Nós somos muito apegados, esse é o nosso problema. Tenho dito nas minhas homilias por esses dias que o problema do mundo não é que o diabo está solto, é que nós é que estamos presos em nós mesmos. Nós fazemos muita conta da nossa vida. Gente, o reino de Deus ele é poderoso, o grão de trigo que somos nós, que é o evangelho, ele é poderoso.
E se o mundo vai mal, não é só porque o diabo está solto, ele está solto, mas é porque nós estamos presos em fazer muita conta dessa vida. Façamos menos conta de nós mesmos, das nossas manias, dos nossos gostos, das nossas picuinhas, para que o reino possa acontecer. E assim, conservar a nossa vida para a vida eterna, né? E Jesus disse, se você quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará o meu servo. E Jesus está onde? Na cruz. Jesus está na Eucaristia, ou seja, Jesus está em estado de doação de si. Jesus está no pobre, Jesus está nos pequenos, Jesus está onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Jesus está dizendo, você quer me servir? Então saiba que você vai vir para estar onde eu estou. Jesus que está na igreja, Jesus que está nos últimos, e quem me serve, o meu Pai me honrará. Mas veja, queridos, vamos pegar para ir terminando essa frase aqui. Quem faz pouca conta da sua vida nessa terra? Por que às vezes a santidade nos é tão difícil, cansativa? Por que o pecado é sempre perto? Porque a gente faz muita conta dessa vida nessa terra, né? Primeira leitura de hoje, São Paulo vai dizer assim, irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Mas quem semear com largueza, colherá também com largueza, e Deus aumentará os frutos da vossa justiça, do vosso esforço. Veja, semear com largueza. Às vezes nós estamos semeando, mas estamos semeando pouco. A primeira leitura da missa de hoje, o contexto é o dízimo, as doações e as ofertas que Paulo está pedindo a Corinto em favor da igreja de Jerusalém. Então, essa é a primeira interpretação desse texto. É a nossa relação com a vida financeira em relação ao reino de Deus. A gente poderia semear tão mais, né, dinheiro na evangelização para ela acontecer, a gente fica semeando pouco. Mas uma segunda possível interpretação e aplicação moral desse texto é isso, olha. Quantas vezes eu estou semeando pouco? No casamento, nas amizades, nos amigos, na minha vocação. A gente é muito mesquinho, a gente se economiza, porque a gente faz muita conta daquilo que tem que abandonar. Então, quinta-feira agora, começa a quaresma de São Miguel, do dia 15 de agosto a 29 de setembro. Quantas pessoas têm dificuldade de fazer a quaresma de São Miguel, nunca fizeram, ou fizeram, não vou fazer de novo, porque fazem muita conta da sua vida, do seu soninho, dos seus gostinhos, e semeiam um pouco, não conseguem semear com largueza, não conseguem pensar, poxa, vou fazer essa quaresma de São Miguel, isso é tão forte no Brasil de alguns anos para cá. Quaresma de São Miguel com a devoção de São Francisco de Assis, lá do século XIII, né? São Francisco era muito, muito devoto de São Miguel Arcanjo. Então, do dia 15 de agosto ao 29 de setembro, que é o dia de São Miguel, 15 de agosto, dia da Assunção de Maria, se descontaram os domingos da 40. E São Francisco quis honrar, né, São Miguel com uma quaresma. Subiu ao Monte Alverne para rezar e jejuar, né? São Francisco era obrigado a fazer isso? Não, não era preceito. O preceito nosso é a quaresma que nos prepara para a Páscoa. Mas quem semeia pouco, colhe pouco. Por que não semear mais? São Francisco foi muito generoso, né? E do Monte Alverne, nessa quaresma de São Miguel que ele fez, ele desce chagado. Ele é marcado, identificado com Jesus. Pois muito bem, quinta-feira agora começa a quaresma de São Miguel. Você não é obrigado a fazer, nem eu. Eu faço desde os meus tempos de seminário, né? E aqui no YouTube, um ano antes de virar essa grande moda, santa moda, né? Que virou na igreja do Brasil, em tantos canais e iniciativas da igreja do YouTube também. Veja, por que não semear com largueza na nossa vida de fé, no nosso combate espiritual? Faça a quaresma de São Miguel, mas aí talvez te bate agora um desânimo. Por quê? Porque está fazendo muita conta. Façamos pouca conta da nossa vida. Então sim, uma quaresma, a gente vai ter que escolher uma penitência, mas aí você fala, mas já até na quaresma eu já fiquei sem chocolate, sem cerveja, sem carne, agora de novo? Faça pouca conta desse bife que você não vai comer, desse bombom que você não vai comer, desse pudim no domingo que você vai abrir mão. Percebe como a gente faz muita conta da nossa vida? Façamos pouca conta dessa vida para termos mais no céu, né? E aí São Paulo vai dizer aqui no final dessa leitura, quem semeia pouco, quem semeia muito. E aí ele diz assim, aquele, né, Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças para quem semeia muito, né? E ele vai dar o suficiente e de sobra para toda boa obra. E aí ele diz assim, e ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. O que são os frutos da justiça? O que é a justiça? Lembra que Jesus falou? Quando você for praticar a sua justiça, ou seja, quando você for rezar, dar esmola e jejuar, faz em segredo, só para Deus ver, lembra desse evangelho? As obras de justiça, então, é oração, jejum, né? E a penitência, oração, jejum e esmola.
E Paulo está dizendo, isso tudo dá fruto. Mas Deus quer que dê mais fruto, essa oração, esse jejum e essa esmola. Como eu posso fazer isso dar mais fruto? Semeando bastante no reino de Deus. Então, quantas vezes a gente tem obras de justiça, mas parece que elas estão tão minguadas, dando tão pouco fruto. Essa quaresma de São Miguel que vai se iniciar, meus irmãos, é a ocasião de fazer essas obras de justiça, que eu acredito que você já faça, dar ainda mais fruto. Portanto, semeemos mais nesse tempo que vamos viver de quaresma de São Miguel. Uma proposta que eu faço a você, nesse intuito de fazer pouca conta da vida, não ficar se apegando tanto, né? Se desprender sem sentir tanta dó do sono, do chocolate, né? É investir tempo na quaresma de São Miguel. Eu vou fazer os vídeos diários da quaresma, tem os rosários à madrugada, tem tanta coisa maravilhosa, né, que eu vou acompanhar também. Mas aqui nesse canal do YouTube nós vamos ter um vídeo diário e eu quero convidar você a semear com um pouco mais de largueza através do nosso diário espiritual, tá bom? Ele vai estar ali para você segunda-feira já no nosso site, padremario.com.br. Eu já estou com o meu aqui em mãos, porque eu já estou grifando de verde Palmeiras para fazer os vídeos diários para vocês. Olha que maravilha, gente, o nosso diário espiritual. Não sei se a nossa câmera fica bom, né? Mas é a meditação diária, uma palavra de Deus por dia. Aí eu escrevo aqui uma reflexão para você pensar, me acompanhar. Tem a parte aqui da reflexão, são perguntas para atualizar a palavra na minha vida. Então, um exercício espiritual com a palavra todos os dias. Aí tem um oremos, uma oração breve que eu faço para cada dia, baseada na palavra de Deus do dia. Tem uma penitência, uma sugestão de penitência, de desafio para cada dia e as orações da quaresma de São Miguel. É uma ocasião, então, de você semear mais, não semeie pouco, colhamos muito. Não façamos tanta conta daquilo que a gente vai precisar deixar para viver bem a quaresma de São Miguel. Então eu quero convidar você a se tornar membro lá do meu site. Você que já é, só fique atento com a renovação da sua assinatura. Você sabe que é uma assinatura anual. É R$ 79,00, não é por mês, é por ano. Divida 79 por 12, veja quanto dá. Tem todo esse material lá dentro e muitas outras coisas. Mas a cada um ano você vai ter que renovar. E quem entrou em agosto do ano passado deve estar aí vencendo. Vamos juntos de novo, vamos semear com largueza nesses dias que estão chegando e que São Lourenço, diácono, mártir, nos ajude a aceitarmos a terra, aceitarmos essa morte do nosso eu para produzirmos muito fruto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.